Então, hoje a gente vai falar sobre dois assuntos. A gente vai falar sobre metapopulações e da metade para o final da aula a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria de biogeografia de ilhas, tá bom? Então a gente vai começar falando de metapopulações, que é um assunto realmente de dentro de ecologia de populações, e no final eu vou dar uma pincelada na biogeografia de ilhas. Biogeografia de ilhas geralmente é trabalhada em nível de comunidade, mas como eu não sei se o professor Carlos vai falar para vocês da biogeografia de ilhas lá no final da disciplina, e considerando que a biogeografia de ilhas compartilha várias premissas com a teoria de metapopulações, eu resolvi falar delas junto, tá bom? Bom, eu tô falando que a aula ela vai ser sobre metapopulações, mas o que é uma metapopulação? Alguém sabe? Denise, você sabe o que é uma metapopulação? Não, professora. E a Joiciana ou a Carla, vocês sabem? Não, professora. Então, esse conceito ele foi desenvolvido lá na década de 70 e o que ele propõe? A gente está estudando aqui desde o começo da disciplina populações, né? Então a gente está pensando em uma população, por exemplo, eu tenho uma população de onças. Deixa eu pegar o laser para vocês verem mais fácil. A gente tem uma população de onças. Então eu fiquei falando nas primeiras aulas, por exemplo, sobre a história de vida das onças. Eu fiquei falando sobre como as onças usam o espaço. Eu falei como a população dessas onças vai crescer. Só que quando a gente vai para o mundo real, a gente pode estudar tudo isso que a gente já viu até agora. Então, dinâmica espacial, a gente pode trabalhar com história de vida, a gente pode trabalhar com crescimento populacional, mas a gente também pode trabalhar com mais de uma população. Não necessariamente a gente vai trabalhar com uma população. Quando a gente tem um conjunto de populações, a gente fala que a gente tem uma metapopulação. Então, quando a gente tem uma metapopulação de onças, por exemplo, seguir falando de onça, a gente vai ter várias populações, vai ter uma população, por exemplo, aqui na esquerda, vai ter uma população na direita, vai ter uma população menorzinha aqui no meio. Importante, para a gente poder considerar que isso é uma metapopulação, elas têm que conseguir se movimentar entre populações. Prof, isso está muito abstrato. Como assim, população separada? Eu vou mostrar depois em mapas para vocês. Eu vou mostrar em figuras, em outros exemplos mais elaborados, como que a gente consegue ter essa separação de populações, mas ao mesmo tempo ter alguma comunicação entre elas. Mas assim, o que vocês precisam saber por hora para esse comecinho de aula é que metapopulação são um conjunto de populações. Inclusive, o pesquisador que cunhou esse termo de metapopulação, esse senhorzinho aqui, ó, ele tem bem cara de maluco, ele é um ecólogo, e lá em 70 ele cunhou esse conceito que ele chamou de populações de populações, porque são várias populações que estão conectadas de algum jeito. E isso é uma metapopulação. Tá certo? Entendido? Entendi. Bom, como aquele meu primeiro exemplo ele pode ter ficado um pouco abstrato para vocês, vamos vir pro mundo real, que aí a gente vai começar a ver melhor onde que a gente pode ter metapopulações. Então aqui a gente tem uma área. E o que a gente tem aqui? Olha, aqui a gente tem um riozinho. E a gente tem vários fragmentos. A gente tem fragmentos aqui, uns fragmentos maiores.
A gente tem fragmentos menores. Aliás, menores tá aqui, ó. Aqui tem um menorzinho, aqui tem outro, aqui tem outro. Ó, pra ficar mais fácil, ó, pintei de amarelo os fragmentos que a gente tem, né? Então, a gente precisa considerar que a gente pode ter uma metapopulação aqui. Por quê? Vamos pensar em... Vamos parar de pensar em onça, vamos pensar em passarinho. A gente pode ter uma população de passarinhos aqui, de uma espécie de passarinho, lembrando que a gente, quando fala em população, está falando de animais de uma espécie. Então, a gente pode ter uma população do passarinho aqui, a gente vai ter outra população do passarinho aqui. Vamos ver um passarinho aqui de Boa Vista, de mato. Alguém tem alguma sugestão de passarinho? Ó, sabiá. Tem sabiá em mato. Então, vamos pensar no sabiá que a gente encontra em áreas de mata. Ó, aqui a gente tem a população do sabiá, aqui também. Aqui outra população, outra, outra e outra. Os sabiás, eles conseguem, embora eles fiquem predominantemente junto com a população dele, ocasionalmente a gente pode ter movimentação entre as populações. Então, isso que vai configurar a metapopulação. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro agora com esse exemplo. Eu mostrando um fragmento de uma área de mata, com esse espaço em volta. Professora, sempre vai ser assim? Sempre com fragmento que eu vou ter uma metapopulação? Não. Você pode ter, por exemplo, sempre que você tem qualquer barreira dividindo populações, e essas populações conseguem se movimentar, mesmo assim, ter algum contato, a gente pode ter uma metapopulação. Então, aqui, ó, nesse espaço vazio, a gente poderia ter água, separando as populações. Se essas populações são separadas, mas elas têm algum contato, conseguem ter alguma comunicação, elas ainda vão ser uma metapopulação. Poderia ter aqui um morro. Então, diferentes barreiras que estão separando as populações poderiam ser vistas aqui. Bom, como eu falei, a gente pode ter uma movimentação entre as diferentes metapopulações. Aqui nessa figura em azul, o que eu coloquei? Em azul, ele representaria o sentido da migração entre as diferentes populações. Eu coloquei migração aqui, lembra, migração geralmente o indivíduo ele vai sair de um determinado ponto, vai para outro, mas ele vai voltar. A gente pode ter migração e a gente também pode ter dispersão entre metapopulações. Então, eu tenho um indivíduo que vai sair daqui e vai para essa ilha, para essa mancha aqui, por exemplo, para essa mancha ou para essa ilha. Quando eu estou falando aqui dessas metapopulações, eu acredito que vocês estão pensando predominantemente em animais. Mas lembra, a gente também pode ter metapopulação de outros organismos, como por exemplo plantas. A gente pode estar trabalhando com populações de determinadas espécies de planta e vamos pensar numa planta, né? A planta mãe, ela vai dar fruto, vai ter semente. A maioria dos filhos, abre aspas, dos filhos da planta, eles ficariam próximos da mãe, né? Ou nessa mesma mancha que a mãe dela tá, que a mãe da planta estava. Mas pode ocorrer de algumas dessas sementes terem dispersas para outros fragmentos, seja por vento, por chuva, por passarinhos. Então, assim, lembra que esse conceito de metapopulações, ele é bem amplo, ele pode ser aplicado a planta, a fungo, a animais vertebrados, animais invertebrados. Tudo vai depender da espécie que você está trabalhando, mas lembra, esse conceito de metapopulações, ele vai ser usado se você está trabalhando em nível de população, considerando indivíduos da mesma espécie.
Se você está trabalhando com diferentes espécies, aí você já não vai mais estar trabalhando com metapopulações. Quando você está trabalhando com várias espécies ao mesmo tempo, você está trabalhando em nível de comunidade. Quando você está trabalhando em nível de comunidade, a gente vai usar outra teoria. Metapopulações aplicadas se você está trabalhando com populações. Indivíduos da mesma espécie que ocupam uma mesma área. Bom, por que é importante a gente ter essa migração, essa dispersão entre diferentes fragmentos? Então, lembra, eu falei do sabiá? A gente tem o sabiá aqui. E o sabiazinho veio para cá, veio para essa outra mancha aqui, para essa outra ilha de mata. Por que isso é importante? Por que é legal que isso ocorra? Porque essa migração, a migração ou a dispersão entre diferentes populações, ela pode permitir o fluxo gênico. Vocês já estudaram fluxo gênico ou ainda não? Vocês já tiveram genética de populações? Ou evolução? Não, professora. Agora que eu tô pagando a geral ainda. O professor não... Genética geral. O professor ainda não falou, então, de fluxo gênico, né? Não. Tá. Então, eu vou explicar rapidinho como que funciona o fluxo gênico e por que isso é importante. Vamos pensar que a gente tem uma população aqui. Ó, aqui nessa imagem, a gente vai ter uma metapopulação. Então, a gente tem esse passarinho aqui, que está numa população. Aí a gente tem o rio, que está separando de uma outra população. Esses passarinhos, eles vão ser da mesma espécie. Vamos pensar, a gente está trabalhando em nível de população. A gente vai ter esse passarinho aqui, que tem os genes dominantes. Quando esses passarinhos têm o gene dominante, vamos pensar em o azão-azão. Quando os passarinhos eles têm um gene dominante, eles têm o peitinho rosa. Quando eles possuem esse gene recessivo aqui, eles vão ter o peitinho cinza. Mas assim, eles são da mesma espécie. Acontece, gente, no mundo animal de você ter passarinhos da mesma espécie, não só passarinho, né? Animal, enfim, que possuem coloração diferente, mas eles pertencem à mesma espécie. Por causa do quê? Só um pouquinho. Por causa do quê? Por causa da variação genética que a gente observa entre esses indivíduos das diferentes populações. Então, aqui, isso foi só para introduzir, né? A gente tem uma população aqui, uma população que é predominantemente dominante, e a gente vai ter uma população aqui que ela é predominantemente recessiva. O que acontece? Possivelmente, esses indivíduos, eles devem ter algum parentesco. Assim como esses indivíduos dessa população aqui, eles também possuem algum parentesco. Por quê? Por causa de desculpa, gente. Tem gente entrando e saindo aqui do quarto. Esses indivíduos, eles são parentes. Esses indivíduos também possuem parentesco. Por quê? Por causa de um processo que a gente chama de endogamia. Endogamia acontece quando a gente tem parentes se reproduzindo. E esses processos endogâmicos, eles são ruins, porque se só esses indivíduos aqui começam a reproduzir entre si, o que vai acontecer? Se eles tiverem qualquer mutação letal, se eles tiverem qualquer doença, o que vai acontecer? Qualquer doença genética, o que vai acontecer? Esse passarinho vai reproduzir com esse, os filhos podem nascer com problemas. Mesma coisa aqui. Quando você tem, então, indivíduos que são parentes reproduzindo, você pode ter esses problemas causados justamente por essa endogamia. Principalmente problemas de transmissão de genes
mutados para os filhos. Então, assim, a principal vantagem de você ter essa migração, essa comunicação entre diferentes ilhas de mata, por exemplo, é que essa migração ela vai permitir o fluxo gênico. O que é o fluxo gênico? Eu coloquei aqui embaixo. Ó. Fluxo gênico é a troca de genes entre duas ou mais populações. O que vai acontecer? Aqui eu tenho só passarinho recessivo, aqui eu tenho só passarinho dominante. Se esse passarinho aqui, que é recessivo, vai para cá, vem para minha direita, ele vai poder reproduzir e vai poder colaborar com os genes dele. Então, isso vai acabar diminuindo a reprodução entre parentes, vai ter genes novos que vão estar entrando nessa população. Então, isso vai diminuir a chance da gente ter reprodução entre parentes, com genes letais sendo transmitidos para a prole. Então, isso, gente, é o fluxo gênico. Fluxo gênico é a troca de genes entre populações. Isso é extremamente importante. Isso é muito considerado quando a gente está trabalhando com conservação, por exemplo, quando alguém vai pensar em estabelecer unidades de conservação, essas coisas todas, porque eles ficam pensando onde que a gente vai estabelecer, por exemplo, uma unidade de conservação. Será que ela está perto de outras ilhas de mata? Será que a gente vai ter fluxo gênico ocorrendo? Porque assim, o que pode ocorrer também? Pode ocorrer de, se você estabelece uma unidade de conservação sem comunicação com outras populações, vai acontecer de... Imagina se não tivesse esse lado esquerdo aqui. A gente tivesse só esse lado direito. Um desses passarinhos tem um gene letal, ele vai passar para a prole. A prole vai morrer por causa desse gene, então a população ela poderia inclusive vir a ser extinta, né? Então, o fluxo gênico ele impede que esse tipo de coisa ocorra. Ele, em geral, alguns pesquisadores sugerem que quando a gente tem, quanto maior o fluxo gênico, mais saudável vão ser os indivíduos, porque a diversidade genética, a diversidade dos genes vai ser maior, então eles vão ser mais resistentes a doenças, a parasitos. Então, assim, o fluxo gênico é extremamente importante. Bom, e uma outra... eu falei do fluxo gênico que ocorre entre diferentes metapopulações. E aqui eu falo para vocês de corredores. Eu falei de unidade de conservação, mas assim, quando a gente fala em metapopulação, uma coisa que é muito discutida são os corredores ecológicos. Por quê? Porque corredor ecológico também ele pode ser encaixado no conceito de metapopulação. Aqui embaixo eu teria uma área onde eu poderia ter uma população de, vamos lá, capivaras. Vamos pensar, eu sei que capivara ocorre na água, então vamos pensar que aqui a gente tem um banhadinho e aqui eu tenho uma outra área, ok? Os corredores ecológicos, eles podem servir para a movimentação dos indivíduos. Então, os corredores ecológicos, eles podem facilitar a dispersão. Então, quando a gente tem esse deslocamento, a gente pode ter fluxo gênico. Esse corredor ecológico, ele pode ajudar na questão da dispersão de sementes. Então, assim, essa conexão, ela é bem importante quando você está falando em metapopulações. Então, hoje em dia tem muitos estudos sobre metapopulações e eles ficam estudando como que pode ser mais viável, por exemplo, de fazer com que essas metapopulações se comuniquem. Vamos pensar lá,
desmata toda uma área para plantar soja. Você deixa 2 ilhas de mata isoladas. O passarinho, por exemplo, pode conseguir se comunicar entre ilhas de mata. Mas e outros animais? Será que uma cutia conseguiria atravessar um campo de soja? Uma paca? Ou, vamos lá, uma onça? Então, assim, dependendo da espécie que você está trabalhando, é importante você ter esses corredores ecológicos que conectem essas diferentes metapopulações, permitindo, então, não só o deslocamento, mas o fluxo genético, ou seja, permitindo que os indivíduos migrem ou dispersem de uma metapopulação para outra, chegando lá na outra área, reproduzam e troquem os seus genes a fim de reduzir a endogamia dentro dessas áreas. Alguma dúvida, gente? Por enquanto não, professora. Bom, continuando então. Bom, eu falei do primeiro ponto que é extremamente importante quando a gente está falando de metapopulações, a gente está falando da dispersão entre essas ilhas. A gente pode chamar essas áreas de ilha ou de mancha, sem problema. Mas uma outra coisa que a gente precisa considerar quando a gente está trabalhando com metapopulações é que a disponibilidade de recurso ele pode variar entre subpopulações. Lembra, recurso, a gente pode ter recurso alimentar, parceiro reprodutivo pode ser considerado um recurso, porque ele é limitado, né? O que mais? Água pode ser um recurso. Então, dependendo do tamanho da nossa mancha, a gente vai ter mais ou menos recurso dentro daquela... Ó, eu tenho uma população aqui. Então, dentro dessa população, eu vou ter uma dada quantidade de recurso, uma dada disponibilidade de recurso. Essa outra manchinha aqui menor, eu vou ter uma outra quantidade de recurso. Aqui outra, aqui outra. E assim, como a gente vai ter essa variação na disponibilidade de recurso, geralmente, quanto maior for o tamanho da ilha ou da mancha, maior vai ser a disponibilidade de recurso disponível. Então, possivelmente, nessa mancha aqui, ó, a gente vai ter muito mais recursos se comparado com essa pequenininha aqui. Nessa mancha aqui, a gente vai ter mais recurso do que essa e essa. Então, assim, quando a gente está falando em metapopulações, pode ocorrer da gente começar a ter extinções locais. O que a gente fala em extinção local? Extinção local é que uma dada população desapareça daquela mancha, daquela ilha, em parte por causa da disponibilidade de recursos. Chega um momento que os recursos eles vão ficar escassos e os indivíduos daquela população vão desaparecer daquela ilha. Nesse caso, a gente fala que a gente teve uma extinção local. Quer dizer que a espécie vai subir do mapa? Não. Quer dizer que aquela espécie vai desaparecer daquelas ilhas ou daquelas manchas em específico. Quais são os fatores, então, que podem causar a extinção local de uma população? Ou de uma subpopulação, lembra? Subpopulação, a gente pode chamar de... Isso pode ser uma subpopulação, isso é uma subpopulação. Uma metapopulação é composta por várias subpopulações. Então, eu já falei da baixa disponibilidade de recursos. Vamos pensar novamente na onça. A onça é um ótimo exemplo quando a gente está trabalhando com metapopulação, porque a onça ela exige uma quantidade absurda de recursos, né? Uma onça se locomove muito, então você precisa de uma área grande para ela ocorrer. Você precisa de pequenos mamíferos, como por exemplo cutia, você precisa de paca, você precisa de ratinho, você precisa de... Eu esqueci o nome daquele outro mamífero pequeno que a onça come também.
daqui a pouco eu lembro. Então você precisa de água. E o que que acontece? Se você tem uma área muito pequena, que não tem todos esses recursos disponíveis, o que que vai acontecer? Possivelmente todos os indivíduos ou podem morrer ou podem migrar em direção a outros fragmentos maiores e não voltar mais. Nesse caso, a gente tem o que a gente chama de extinção local. Então, o que pode causar extinção local? A baixa disponibilidade de recurso em si. Por quê? Essa baixa disponibilidade de recurso, ela pode causar uma alta mortalidade, os indivíduos podem morrer, ou os indivíduos podem o quê? Emigrar. Emigrar é sair. Então, como eu falei da onça, a onça está naquela área muito pequena, é uma área pequena, ela consegue se movimentar pouco, tem poucos pequenos mamíferos, tem pouca água. O que que ela vai fazer? Ela vai emigrar em direção a uma mancha de ilha maior. Então, todas as onças poderiam emigrar daquela mancha e a gente teria uma extinção local naquela população pequena. O que mais pode causar extinção local? Baixa imigração. O que é imigração? Migração é receber. Então, vamos pensar novamente aqui, ó. Se eu tenho um indivíduo saindo dessa população, eu vou ter emigração. Se eu tenho indivíduos chegando, por exemplo, uma onça vai sair daqui, vai vir morar nessa população aqui, a gente vai ter imigração. Só que o que acontece? Quando a gente tem fragmentos, ilhas de mancha maior, por que o indivíduo ia sair desse local onde tem mais recurso para ir para onde tem menos recurso? Possivelmente isso não vai ocorrer, né? Então, nesse caso, a gente vai ter uma baixa imigração e o que acontece? Em função da baixa disponibilidade de recurso, quando eu tenho pouco recurso, lembra, recurso não é só comida, a gente pode ter pouco recurso, pouco parceiro. Parceiro também é um recurso. Então, se eu estou num fragmento pequeno, eu sou uma onça, eu estou num fragmento pequeno. Alguns dos indivíduos, algumas outras onças que moravam antes nessa população, ou morreram ou emigraram. Se ficar só uma fêmea de onça lá, uma onça fêmea, com quem que ela vai reproduzir? Ela não tem com quem reproduzir, então vai nascer pouco filhote. Então, a soma de todos esses fatores aqui, alta imigração, baixa imigração, alta mortalidade, baixa natalidade, tudo isso junto pode causar a extinção local. Em geral, tudo isso vai estar associado com a disponibilidade de recurso. Então, assim, para a gente poder ter uma população que a gente chama de estável, o que quer dizer estável? Estável é que tenha uma população de um tamanho médio que permita a reprodução dos indivíduos. Então, assim, para as populações elas poderem se manter estáveis, para a gente ter um número médio de indivíduos que são viáveis, a gente precisa ter um equilíbrio entre o quê? Entre a taxa de nascimento e imigração e morte e emigração. Lembra? O nascimento e a imigração, eles sempre adicionam um indivíduo a uma população. E a morte, imigração e emigração removem indivíduos da população. Então, assim, para a gente ter um equilíbrio, o que precisa ter? O número de nascimentos e de indivíduos imigrantes tem que ser relativamente parecidos com o número de indivíduos que estão morrendo ou emigrando. Nesse caso, a gente vai ter um equilíbrio e a gente sempre vai ter uma população estável, uma população viável, uma população que consegue seguir se reproduzindo. Ok? Alguma dúvida? Não, professor. Como vocês não falam muito, eu vou começar a chamar pelo nome. Danilo, tem alguma dúvida?
professora. Tá. Eu vou fazer isso, gente, com mais frequência. Como vocês são muito quietinhos, eu vou de vez em quando chamar o nome de vocês perguntando se vocês têm dúvida, querem perguntar alguma coisa. Tá. Então, a gente está até agora falando sobre o que são metapopulações, está falando sobre a questão de migração entre diferentes populações que fazem parte de uma metapopulação. A gente falou dos fatores que podem manter essas populações viáveis. A gente falou de o que determina morte, nascimento, imigração, emigração, o que pode causar uma extinção local. Só que assim, quando a gente vai olhar, conforme a gente vai se aprofundando no estudo das metapopulações, o que a gente vai começar a observar? Nem toda metapopulação ela vai ser igual. A gente pode ter diferentes tipos de metapopulação. Lembra, metapopulação é o conjunto de populações. Então aqui eu vou apresentar para vocês os principais tipos de metapopulação. Eu vou apresentar para vocês o modelo A, o modelo que a gente chama de continente ilha. Eu vou apresentar para vocês o modelo de população em manchas e o modelo de metapopulação em desequilíbrio. Esse aqui, como ele junta várias populações, eu não vou entrar em detalhes com vocês. O mais importante são os tipos de metapopulação continente ilha, em mancha e em desequilíbrio. A partir de agora eu vou falar detalhadamente o que é cada tipo de metapopulação desses aqui e onde que a gente consegue encontrar esse tipo de metapopulação na natureza. Bom, esse primeiro modelo aqui, esse primeiro tipo de metapopulação, ele é relativamente comum hoje em dia, principalmente por causa do alto desmatamento que a gente encontra nos lugares. Então, o que acontece? A gente acaba tendo a formação desse tipo de metapopulação aqui, continente ilha. No centro, a gente vai ter uma grande mancha, que a gente chama de continente. Então, geralmente é uma área, pode ser uma área de mata contínua, pode ser uma área de mata contínua, que a gente vai chamar de continente. Então, é uma área que a gente, na ecologia, é chamado de área fonte ou área matriz. Então, nessa área você vai ter muito recurso, vai ser uma área muito grande. A gente pode pensar em grandes reservas, em grandes unidades de conservação, como uma área matriz ou uma área fonte. Só um minutinho, gente. Voltei. Barulho hoje aqui em casa tá alto e tá me desconcentrando, eu perco minha linha de raciocínio. O que eu tava falando? Da área fonte e área matriz. Se você pensar, vamos pensar aqui em Roraima. A gente pode pensar no Viruá, por exemplo. O Viruá, ele poderia ser considerado uma área fonte ou uma área matriz para outras populações menores que a gente encontra ao redor. Então, vamos pensar que lá no sul, a gente vai lá para Caracaraí, a gente tem aqui o Viruá. Aqui, nas margens do lado do Viruá, a gente pode ter um desmatamento para plantar soja ou para botar gado. Então, o pessoal desmatou, plantou gado, só que ainda ficaram pequenas manchas, pequenas ilhas. Essas pequenas ilhas que restaram são tão grandes quanto a área fonte ou matriz? Não, não são. Então, essa área é a área matriz. Como nessa área matriz ela é muito grande, ela tem muito recurso, então ela vai ter muita comida, vai ter muita água, vai ter parceiros em abundância. O que vai acontecer?
nessa área, possivelmente a gente vai ter baixas chances de extinção local. Por quê? Porque tem muito indivíduo para reproduzir, tem muito recurso. Esses indivíduos, essa área grande, essa área fonte ou matriz, ela é rodeada dessas pequenas ilhas. Essas pequenas ilhas, sim, essas pequenas manchas, elas vão ter pouco recurso. Então, ó, quando a gente tem um pontinho preto aqui, quer dizer que a gente tem uma população aqui. Quando a gente não tem ponto aqui, quer dizer que a população ela já foi extinta. Por que essas populações aqui, por exemplo, já foram extintas? Por que a gente teve uma extinção local? Possivelmente porque essa área é muito pequena. Então, o que aconteceu? Não tinha recurso o suficiente e acabou que esses indivíduos dessas pequenas populações ou morreram ou emigraram em direção à área matriz. Então, assim, em geral, quando a gente tem esse modelo continente-ilha, muito encontrado, principalmente quando você tem um grande fragmento rodeado por pequenas manchas, pequenas ilhas de mata, o que vai acontecer? No maior, na área matriz, você vai ter uma baixa chance de extinção. Enquanto nas ilhas de mato, nessas áreas menores, o que você vai ter? Você vai ter bem menos recurso e, consequentemente, uma maior chance de extinção local. Alguma dúvida? Não, professora. Esse modelo continente-ilha ele é bem clássico. É um dos mais clássicos. Um segundo tipo de metapopulação que a gente também encontra muito por aí é esse modelo de populações em mancha. No primeiro modelo, lembra, eu tenho uma população matriz que é enorme e um monte de pequena ilha periférica. Nessa aqui, nesse segundo modelo, não. Nesse segundo modelo, a gente não vai ter uma grande área. Em geral, a gente vai ter várias ilhas, mais ou menos do mesmo tamanho, que estão conectadas. Isso a gente pode observar se vocês forem para... vamos pensar. Em áreas onde você não tem unidade de conservação, geralmente acontece muito isso, de você ter uma área desmatada, que o pessoal desmatou para plantar soja, para plantar gado não, para colocar gado. Então o pessoal coloca, faz criação de animais, então eu fiz um pasto para colocar ovelha, para colocar carneiro, para colocar... Quero criar cavalos, eu quero plantar arroz, então tem esse espaço aqui que geralmente a gente pode ter alguma cultura sendo cultivada e a gente vai ter várias ilhas, elas estão conectadas entre si, então você consegue ter movimentação da população. Então, nesse caso, a gente fala que a gente tem um modelo de metapopulação em mancha. Nesse caso, a gente vai ter um fluxo, a gente pode ter um fluxo contínuo. Os indivíduos, como vai ter pouco recurso, vai ter relativamente pouco recurso dentro dessas ilhas de mata, desses pequenos fragmentos, o que vai acontecer? O indivíduo não necessariamente vai encontrar um parceiro reprodutivo dentro do fragmento que ele reside. Então, pode ocorrer de ter muita movimentação entre essas diferentes ilhas, essas diferentes manchas, justamente para em busca de parceiro, em busca de recursos alimentares. E o que acontece? Essa movimentação entre essas manchas, elas acabam diminuindo a probabilidade de extinção local. Por quê? Porque eu tenho uma fêmea aqui, tem pouco macho, ela dispersa em direção a essa mancha aqui, ela pode reproduzir aqui, deixar a ninhada
pensando num passarinho, num rato, ela reproduz aqui, depois ela volta para cá. Ou um macho que tem uma capacidade de reproduzir muito mais do que a fêmea. Vem o macho vem para essa ilha, reproduz aqui, reproduz aqui, reproduz aqui e reproduz aqui. Então, essa movimentação toda, além de ajudar a diminuir a probabilidade de ocorrer endogamia, por exemplo, ou seja, reprodução entre parentes, ou também pode ajudar na reprodução. Então, só tem um macho que está rodando entre essas diferentes ilhas, possivelmente vai ter muito indivíduo nascendo, então a natalidade vai ser alta, e natalidade alta é uma premissa extremamente importante para que a gente não tenha extinção local. Por quê? Porque se a gente está tendo pouco nascimento, o que vai acontecer? Possivelmente as populações elas vão ser extintas. Falei de 2 tipos de metapopulação até agora. Um terceiro tipo, que infelizmente também é muito comum, é esse tipo aqui que a gente chama de metapopulação em desequilíbrio. O que a gente tem aqui? A gente tem manchas, cada bolinha uma mancha. Esse círculo preto aqui indica que aqui a gente tem uma população viável ainda. Viável. Só que aqui, ó, essas sem ponto nenhum dentro, quer dizer que elas já foram extintas localmente. Então, deixa eu pegar a caneta aqui. Essa aqui foi localmente extinta. Essa aqui também. Essa também. E essa também. O que pode estar acontecendo aqui? Aqui a gente pode ter alguns fragmentos de mato. Vocês já foram em Manaus, gente? Não, professora, nunca fui. Manaus é um exemplo bem interessante para metapopulação em desequilíbrio. Por quê? Manaus, ela era uma área de floresta. Tinha mato lá em toda a cidade. E o que aconteceu? A cidade ela começou a crescer. Hoje, se você vai para Manaus, você vai ver que tem várias manchas de floresta lá dentro de Manaus. Então você tem onde é a Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. A UFAM tem uma área de mata bem grande. Porém, essas áreas de mato lá em Manaus, elas estão começando a ficar isoladas entre si. Lembra que eu falei da importância do corredor ecológico que facilitava a comunicação entre metapopulações? O que está acontecendo em Manaus? A gente tem, por exemplo, parques lá, tem Parque do Mindu, lá tem um Parque do Sumaúma, vai ter a Reserva Duque, você ainda tem vários fragmentos lá. Só que o que acontece? Deixa eu mudar, pegar uma marca-texto. Aqui, ó, a gente tem um fragmento, e aqui tem fragmento. Só que a cidade começou a crescer. Aí criaram uma rodovia aqui, aí puxou uma rodovia pra cá, aí o pessoal invadiu. Manaus é uma favela gigante, então começaram a invadir aqui, aí aqui tinha um rio, poluíram um rio também. O que começou a acontecer? Aí aqui a reserva, olha, foram fazendo casa até a beirada da reserva. Aí, isso que eu vou falar agora de fato aconteceu. O prefeito queria construir uma rodovia que ia passar por dentro da reserva. Baixou um decreto, conseguiu, então a estrada começou a cortar a reserva no canto. Aí teve uma outra reserva que ele cortou bem no meio. Isso que ainda tinha populações viáveis lá. Então, assim, o que começou a acontecer? A gente ainda tem fragmentos lá, a gente tem ilhas de mata. Se vocês forem para Manaus, vocês vão ver
cada X quilômetros vocês vão ver áreas de mata, como a área da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas. Vão ter vários parques lá. Só que o que acontece? A cidade foi crescendo. Isso aqui em amarelo que eu fiz, gente, tudo representa, faz de conta, o crescimento populacional da cidade. Então a cidade foi crescendo de um jeito que os fragmentos, eles começaram a perder a comunicação. Então eu tenho uma população aqui, eu ainda tenho uma população aqui. Só que essa população não consegue se comunicar com essa outra aqui. Que não consegue se comunicar com essa outra. Que não consegue se comunicar com essa outra aqui. Então o que acontece? Tem rodovia. Lá vai ter, do lado da UFAM, tem uma rodovia que separa. Do outro lado da rua já tem um outro matinho. O que acontece? Os animais tentam passar e acabam morrendo atropelados. Então acaba que essa comunicação, mesmo entre ilhas próximas, ela já não está mais ocorrendo. Então a gente não está mais tendo migração e dispersão entre essas diferentes ilhas. Isso aqui já não está ocorrendo mais. O que vai acontecer? Os indivíduos, as populações estão ficando restritas àquelas ilhas. Então, está tendo muito... Os fragmentos são pequenos, já não tem muito recurso disponível. Eles não têm capacidade de receber imigrantes, por quê? Porque esses fragmentos, essas ilhas de mata estão isoladas. O que mais? A gente está tendo muita endogamia, isso não é bom. Então acaba que está começando a ter mais extinção, está tendo muita extinção local. Então o que está tornando, fazendo com que as populações elas estão desaparecendo, estão sofrendo extinção local, e com o tempo é bem provável que toda a metapopulação ela acabe vindo a ser extinta localmente. Eu sei que é um exemplo meio drástico, meio triste, mas infelizmente está muito. Bom, eu dei o exemplo de Manaus, mas se você for para se você considerar várias cidades grandes, você vai ver exemplos de metapopulação em desequilíbrio. Você tem um conjunto de várias ilhas que não conseguem se comunicar, onde você não tem imigração e emigração ocorrendo. No caso de ave, é mais raro de a gente não ter imigração e emigração, porque a ave voa. Mas se você pensar em pequenos mamíferos, como é que um rato vai se deslocar para uma rodovia? Ou um sapo, uma cobra. Então não à toa que a gente vê tanto animal atropelado, porque às vezes um animal está tentando passar de uma ilha para outra, de um fragmento para outro, de uma mancha para outra, e no meio do caminho ele acaba atropelado. Acontece muito isso em rodovia. Em rodovia você pode considerar que você tem metapopulações diferentes no lado direito e lado esquerdo da rodovia. Quando os indivíduos estão tentando estão tentando migrar, né, entre ilhas, muitos deles acabam atropelados. Bom, eu já falei um pouquinho aqui de exemplos, exemplos bem aplicados de metapopulação, mas assim, como várias pessoas aqui falaram que têm interesse em ecologia, então talvez possam vir fazer um mestrado em ecologia no futuro. Então eu resolvi falar também um pouquinho sobre, para quem se interessa em trabalhar com metapopulação, geralmente os pesquisadores que trabalham com isso são aqueles que trabalham com ecologia da paisagem e com ecologia da conservação. Hoje no Brasil existem muitas pessoas trabalhando com metapopulações, por quê? Principalmente porque assim, aqui a gente tem um mapa
no Brasil. Aqui a gente tem a Amazônia e a gente tem a... Isso aqui, gente, era toda a área coberta da Mata Atlântica nos primórdios. E aqui a gente tem o que restou da Mata Atlântica. Olha, um pontinho vermelho, bem pequenininho, foi o que restou da Mata Atlântica. Aqui é a mesma coisa, aqui foi o que restou de área coberta da Amazônia, comparado com a cobertura original. Como vocês podem ver, a gente já perdeu muita área coberta ao longo no caso da Amazônia, essa perda de área foi mais recente. Na Mata Atlântica isso está ocorrendo lá desde o descobrimento do Brasil. E o que isso tem a ver com metapopulações? O que isso tem a ver com a nossa disciplina? Acontece que a fragmentação é um dos fatores que colabora e muito para a formação de metapopulações. Então você tem populações que originalmente elas eram conectadas e por causa da construção de cidade, ou porque foi aberto área para pastagem, ou porque foi feita uma lavoura no meio, então você começa a ter populações descontínuas, populações que começam a ficar isoladas. Então, assim, tanto na Mata Atlântica quanto na Amazônia, hoje a gente já tem muitos pesquisadores que estão estudando esse fenômeno, que estão estudando como que as diferentes populações se comunicam. Os estudos sobre metapopulações no Brasil ocorrem predominantemente na Mata Atlântica, justamente porque, assim, a Mata Atlântica ela foi tão desmatada que hoje em dia a gente tem pouca área que é bem conservada, a gente tem relativamente poucas ilhas de mata, então os pesquisadores eles estudam muito esse fenômeno na Mata Atlântica. Porém, se vocês vierem para a Amazônia, aqui na região principalmente do Pará, hoje em dia tem muita gente já estudando também esse fenômeno das metapopulações, metapopulação e desmatamento, como que o desmatamento ele afeta a dispersão entre populações, como que o desmatamento está afetando a taxa de mortalidade, de natalidade entre populações. Então, assim, esse é uma área onde você tem muitos pesquisadores mesmo trabalhando. Aqui eu coloquei só uns exemplos de trabalhos que estão sendo feitos sobre isso. Então, aqui eu tenho esse primeiro trabalho que a gente tem o tipo de matriz afetando o comportamento de um passarinho. Lembra o tipo de matriz que eu falei? Você lembra que eu falei das matrizes? Quando eu falei no modelo continente-ilha? Então a gente vai ter um fragmento, uma ilha, uma matriz, uma área grande, com pequenas ilhas ao redor, né? Nesse trabalho aqui eles viram se o tipo de matriz, por exemplo, se a matriz tinha planta nativa ou se tinha planta exótica, como isso afetava o comportamento de passarinho, de uma população de passarinho. Aqui tem um outro estudo também, eu acho que é do ano passado, onde foi estudado a imigração e mortalidade em uma metapopulação de um passarinho também. Aqui na Amazônia, quem estuda esse fenômeno é a Cíntia Cornelius. Inclusive, ela é coautora desses dois trabalhos que eu mostrei aqui para vocês. Então, aqui a gente tem a Cíntia. A Cíntia é uma pesquisadora da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas. Ela trabalha muito estudando como que ocorre a movimentação entre diferentes populações que fazem parte de uma metapopulação, como
é o comportamento, como que é a dispersão, ela compara a taxa de natalidade, taxa de mortalidade. Então, assim, para quem tem interesse em seguir nessa área de metapopulações, a professora Cíntia é uma pessoa maravilhosa, muito querida, e ela trabalha com esse assunto. E, preparando essa aula para vocês, eu até cheguei a dar uma pesquisada sobre estudo sobre metapopulação em Roraima. E, curiosamente, eu não encontrei nada. Então, assim, isso é... Para quem tem interesse em metapopulações, Roraima é uma área onde você pode fazer qualquer estudo, porque, assim, não tem nada sobre metapopulações aqui no estado. Então, assim, se vocês quisessem fazer um estudo, por exemplo, mais lá para o sul, lá para o lado de Rorainópolis, São Luís, Caroebe, aqui tem muito desmatamento, né? Nessa área ao sul. Então, hoje em dia a gente já tem informação de muitas ilhas, muitas manchas, a gente pode ter área matriz, pode ter ilha pequena. É provável que a gente já esteja observando extinção local de espécies, principalmente nessa região aqui, porque ela é bem desmatada. Então, assim, para quem tem interesse em estudar metapopulações, Roraima é uma área muito interessante, é um prato cheio. Alguma dúvida, gente? Não. Tá, então eu vou... Bom, eu sei que são quase 10 horas, mas eu vou tentar dar uma acelerada e só para fechar a aula. Até agora eu falei para vocês... se der 10 horas e eu não parar, gente, vocês me avisem, tá? Porque eu acabo me perdendo no tempo. Eu tô falando aqui para vocês sobre a metapopulações, onde a gente vai ter várias populações que vão estar interagindo. Só que concomitante ao desenvolvimento do conceito de metapopulações, lá na década de 60, foi desenvolvida a teoria de biogeografia de ilhas. O que é essa teoria? Enquanto o conceito de metapopulação está associado à comunicação entre populações diferentes, na biogeografia de ilhas, a gente está falando da comunicação entre comunidades. Então, o que é comunidade? Comunidade é o conjunto de espécies. Eu sei que eu ainda não falei de comunidade para vocês, quem vai falar é o professor Carlos Eduardo, mas assim, como a biogeografia de ilhas ela é muito parecida com a metapopulação, com a teoria de metapopulações, eu achei que caberia eu falar para vocês, então eu vou dar uma pincelada rápida. Então, metapopulações, estudo de conjunto de populações. Biogeografia de ilhas, a gente tem conjunto de comunidade. Comunidade é o conjunto de espécies. Então, você vai ter planta, vai ter animal, vai ter fungo, tudo junto. Bom, os principais fatores que vão determinar o número de espécies que a gente vai ter numa ilha, o que vai ser? A área, tamanho da área. Então, assim, quando você tá observando uma dada área, vamos pensar que aqui, no caso de biogeografia de ilhas, aqui sim você pode pensar numa ilha com água em volta, né? Então, assim, em geral, quando você tem tá observando quantas espécies você vai ter no local, o que vai ser observado? Quanto maior a área, mais espécies vai ser observado lá dentro. Então, aqui eu tenho uma área pequena, eu vou ter 3 espécies. Aqui não, essa área é maior, então eu vou ter 6 espécies. Isso é uma premissa da teoria de biogeografia de ilhas. O que mais? O isolamento também é um fator que ele é bem importante para o número de espécies que você vai ter dentro de uma ilha, número de espécies, número de indivíduo. Então, assim, quanto mais isolado for uma ilha, menos espécies ela vai ter.
Então, por quê? Porque é muito mais longe para os indivíduos migrarem. Vocês percebem que seria muito mais prático. Aqui, ó, vocês podem pensar no conceito de matriz que eu falei antes. Ó, aqui a gente teria uma matriz, seria o equivalente ao continente, então a gente tem muito recurso. É muito mais viável um indivíduo que está aqui migrar para o continente do que um que está mais longe. Então, consequentemente, a dispersão aqui vai ser bem mais difícil e aqui vai ter menos espécies. Quanto mais isolado, menos espécies a gente vai encontrar. Bom, assim como eu falei lá em metapopulações, quando você está falando em biogeografia de ilhas, você também pode ter migração entre diferentes ilhas e entre o continente é equivalente à matriz que eu falei lá em metapopulações. Lembrando que aqui eu já estou falando em várias espécies diferentes. Antes eu estava falando de uma espécie só. Então aqui, por exemplo, eu tenho essas plantinhas, elas foram dispersas. Por exemplo, essa planta, ela ocorre aqui também, então houve uma dispersão entre essas duas ilhas. Já essa outra plantinha aqui foi dispersa entre essas duas ilhas aqui. Então, quando a gente está falando em biogeografia de ilhas, a gente pode ter migração e dispersão entre essas diferentes ilhas. Assim como lá em metapopulações, essas ilhas também vão depender de migração para poder permanecer viáveis. Por quê? Por causa do fluxo gênico, por causa se você tem pouco indivíduo dentro de uma ilha, a gente não vai ter reprodução. Então, receber indivíduo é importante para que essa população siga viável, para que a gente não tenha extinção local. E assim, então, as ilhas elas vão depender de migração para poder permanecer viáveis. Se ela não recebe imigrantes, a gente pode ter extinção local. Ao mesmo tempo, lembra, se uma ilha recebe imigrante em excesso, a gente também pode ter extinção local. Por quê? Lembra da aula passada? Na aula passada eu falei sobre capacidade de suporte. Então, lembra, não ter indivíduos pode gerar extinção local, porque não tem quem reproduza. Ao mesmo tempo, se você tem indivíduos em excesso, você pode ter extinção local. Por quê? Porque a competição vai ser muito alta, então você vai começar a ter muita briga entre os indivíduos, vai ter disputa por comida, disputa por água, e isso também pode levar à extinção local. Bom, só fazendo um paralelo entre a teoria de biogeografia de ilhas e a conservação, eu usei essa figura lá no começo da aula para eu falar de metapopulações. Então, eu tenho aqui a mancha. Aqui eu posso ter uma metapopulação, porque eu posso ter uma população aqui, uma população aqui, uma aqui, uma aqui. Ao mesmo tempo, eu também posso trabalhar com teoria de biogeografia de ilhas nessa mesma área. Mesmo isso aqui sendo uma área que não tenha água de fato em volta. Por quê? Quando a gente está falando em ilha, a gente pode estar tanto falando de ilha rodeada de água, quanto de ilha fragmento florestal. E assim, como eu falei, a gente pode trabalhar em nível de população se você estiver trabalhando com uma espécie só. Porém, se você estiver trabalhando com indivíduos de várias espécies, você vai estar trabalhando com comunidade. Nesse caso, se você trabalha com comunidade, você está trabalhando com teoria de biogeografia de ilhas. Alguma dúvida? Essa última parte eu sei que eu passei mais rápido, mas porque eu acho que o professor Carlos vai falar de novo para vocês, então foi mais para dar uma pincelada, para vocês saberem
como que essa teoria existe, que essa teoria é importante. E aí, então, a pergunta de hoje que eu quero que vocês entreguem é a seguinte: qual é a importância de se planejar unidades de conservação utilizando os modelos de metapopulação e biogeografia de ilhas? Então, eu já disponibilizei os slides para vocês. Se vocês quiserem olhar de novo os slides para responder, fiquem à vontade. Agora, quando der 10 horas, eu já vou postar a nossa aula no YouTube. Então, também, se vocês quiserem rever a aula, no caso de dúvida, me escrevam, tá certo? Vocês têm mais alguma dúvida? Se vocês não tiverem, a aula de hoje era isso, aí eu só peço para vocês fazerem um exercíciozinho, tá? Obrigada. Ok, professora, até a próxima. Até.